Oi, queridos, eu sou a Ellen e esse é o lugar onde o seu relato ganha voz. Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento já para se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E aqui eu conto relatos sobrenaturais enviados pelos inscritos. Então, se você já viveu alguma coisa inexplicável ou você conhece alguém que já, pode ficar à vontade para mandar o seu relato no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo e vai ser um prazer contar o seu relato aqui. Agora sim, sem mais delongas, apague as luzes, fique em silêncio e vem comigo para esse primeiro relato que se chama O Reflexo. Oi, Ellen, pode falar meu nome, eu sou a Elisângela. Tenho 31 anos e sou do interior de São Paulo. Eu nunca fui de ter medo dessas coisas, sempre dormi sozinha, mas sempre gostei do silêncio. Mas depois do que aconteceu comigo em 2019, eu tirei o espelho do meu quarto. Eu morava sozinha num apartamento pequeno. Não achei nada estranho de primeira impressão. Meu quarto tinha um guarda-roupa com espelho grande na porta, daqueles que pegam quase o corpo inteiro, sabe? Eu adorava aquele espelho e usava muito quando ia me arrumar para sair. Até que uma noite eu acordei do nada. Devia ser umas 2h40 da manhã, por aí. Eu não sei por que acordei, mas acordei já com aquela sensação estranha. Eu estava deitada de lado, virada para o espelho, e eu vi. No reflexo, parecia que tinha alguém atrás de mim. Perdão. Parecia que tinha alguém em pé atrás de mim. E eu pensei que estivesse sonhando. Mas eu estava completamente acordada. Não tinha como ser um sonho. Aquilo era alto, magro e só estava lá, parado. Eu não conseguia ver o rosto, só a silhueta. E o pior, aquilo no reflexo parecia estar muito perto da cama, perto de mim. Eu criei coragem e virei meu corpo devagar para olhar e não tinha ninguém. Eu olhei de novo para o espelho e, para minha surpresa, a coisa ainda estava lá. Foi nessa hora que eu congelei, porque se atrás de mim não tinha ninguém, o que era aquilo no reflexo? E entendam, eu ainda não tinha associado que pudesse ser algo sobrenatural, porque eu sou muito cética em relação a essas coisas. Então, na hora que minha ficha caiu, foi quando eu gelei. Eu puxei o cobertor até o rosto e fiquei assim por alguns minutos. Quando olhei de novo, não tinha mais nada. Eu tentei ignorar, mas isso começou a acontecer outras vezes, sempre quando eu acordava de madrugada, sempre no espelho e sempre atrás de mim. Não era todo dia, mas nos dias que eu acordava, ele estava lá. Até que uma noite eu vi o reflexo mexer a cabeça. Foi um movimento pequeno, mas o suficiente para eu perceber. E naquela noite fui dormir no sofá da sala. No dia seguinte, pedi ajuda de um amigo para tirar aquela porta do guarda-roupa. Sim, troquei a porta e coloquei uma normal. Depois disso, nunca mais vi nada. Mas às vezes fico pensando, sabe? Se aquela coisa estava presa no espelho ou se está aqui no meu quarto e o espelho era só um meio de me mostrar o que não dava para ver a olho nu. Obrigada por ler e adorei que você criou esse espaço pra gente. Te acompanho nas outras redes há bastante tempo. Bom, se depois que trocou o espelho, nunca mais você acordou de madrugada ou você nunca mais teve uma sensação que a gente sabe, né, uma sensação bem específica que é aquela de estar sendo observado, ou até mesmo uma sensação de medo que a gente sente, a gente fica o tempo todo como se fosse em estado de alerta, já aconteceu muito comigo quando eu sentia presenças assim. Eu sempre fico em estado de alerta, não consigo dormir direito, meu sono passa a ser muito leve, e aí qualquer coisinha assim eu acordo e acordo com muito medo e procurando alguma coisa, sentindo que tem algo observando. Mas se nada mais desse tipo aconteceu depois que você trocou a porta, trocou o espelho, então é porque aquilo estava preso ao espelho. Mas se continua acontecendo, manda pra mim e, e aí a gente precisa ver sobre uma alternativa de limpeza, né, da casa em si. Precisa chamar ajuda espiritual, precisa fazer aí a limpeza da casa. Mas se você não sente mais nada, então tá fora de risco. Muito obrigada, obrigada pelo elogio, obrigada pelo incentivo.
E, gente, ela comentou aqui no final, né, que ela me acompanha nas outras redes há bastante tempo. Então, eu não coloco minhas outras redes aqui no YouTube, porque não tem a ver com relatos sobrenaturais, não tem a ver com terror. Minhas outras redes é sobre a vida na Índia, porque eu moro aqui na Índia. E lá, nessas minhas redes sociais, eu acabei pedindo, contando sobre esse canal e pedindo para que alguns seguidores enviassem histórias, caso eles tivessem. Então, algumas das histórias que eu tô contando agora nesse começo de canal são dos seguidores das outras redes. Mas muito obrigada pelo relato, eu adorei. Obrigada pelo incentivo e espero que você continue acompanhando os outros vídeos. Agora o próximo relato se chama Era a Casa? Gente, olha, esse negócio tá caindo. Peraí. Pronto. Eu tenho uma história, é mais um livramento, eu acho. Enfim. Me mudei há 1 ano e vim morar em um bairro mais rural, exatamente ao lado de uma igreja evangélica. Passados alguns meses de minha mudança, eu me sentia muito triste. E eu sou doutrinada por meus pais desde a infância. Sabe aquela pessoa totalmente ciente da Bíblia e da palavra de Deus? Sou eu. Mas não sigo nenhuma religião ou frequento igrejas, só tenho fé em Deus. Eu sou totalmente contra tirar a própria vida. É um detalhe importante. Enfim, mas nessa casa eu realmente ficava muito triste. Me sentia muito sozinha. E certo dia, arrumando os cômodos da casa, comecei a ver uma pessoa passando embaixo de minha janela. Como se fosse um garoto jovem. Passava várias vezes. E minha casa é murada, não tinha como alguém entrar. Quando eu via passar, já ia correndo para o quintal para ver se era alguém. Mas não tinha ninguém. Aí eu pensava, deve ser coisa da minha cabeça. Isso começou a acontecer com certa frequência, mas deixei pra lá. A casa tem 2 quartos, um é da minha filha mais velha e o outro meu e do meu marido. Minha filha tem medo do escuro e dorme com a porta aberta do quarto. Em uma noite recente, depois de ver alguém passar pela janela durante o dia, como usual, à noite acordei de madrugada e olhei para o quarto da minha filha e vi um cachorro grande em cima da cama dela. Preto, com olhos vermelhos, igual a um lobo. Ele estava sentado aos pés dela e me olhando. E ele ficou em pé em cima da cama dela, desceu e começou a subir a parede até o forro. Aí eu paralisei. Fui me mexer uma meia hora depois e não conseguia mais dormir. Passado alguns dias, chamei o casal de pastores da igreja ao lado da minha casa para orar aqui. Vai que, né? Só que nesse ponto eu já estava pensando absurdamente em tirar minha vida. Realmente, nesses dias antes de os pastores virem em minha casa, eu pensava muito nisso. Planejava qual seria a forma que eu ia usar para fazer isso. E logo eu, que era super contra isso. Enfim, os pastores vieram, oraram, fizeram um mini culto na minha casa e me convidaram para ir à igreja. Sou uma pessoa modificada e eu não gosto muito de ir à igreja pelos olhares na aparência. Mas, mesmo assim, fui. Eu estava muito, mas muito triste mesmo. Não sei como isso aconteceu. Foi algo de repente. Minha vida sempre foi tranquila, sempre fui doutrinada e não sei como eu deixei isso acontecer. Às vezes que fui na igreja na minha vida, para mim não me agradava, porque parecia um lugar só focado em bens materiais. Mas como essas pessoas tinham vindo na minha casa me ajudar, eu fui ao bendito culto em forma de agradecimento, já pensando que não ia dar em nada. Nesse dia foi um pastor convidado pregar. A igreja, 8 pessoas contando comigo, vazia que só. E aí eu lá de boas, quando esse pastor começou a falar. O cara já começou falando sobre o fim do mundo, sobre apocalipse, sobre salvação, e toda hora ele soltava. Não sei porque Deus está me mandando falar sobre isso. Eu vim com outra pregação para falar, mas Deus quer que eu fale sobre isso. E ele realmente pregou o que eu há muitos anos não ouvia em uma igreja. E no final da pregação ele apontou para mim, assim tipo igual filme, sabe? Ele apontou e disse: Deus está te vendo e sabe o que você está passando.
Seu passado não te define e você está sendo atormentada por um espírito de morte. Eu chorei rios de lágrimas. Nem tinha o que dizer, só conseguia chorar mesmo. E naquela noite, com 8 pessoas numa igreja pequena, eu fui libertada. Eu tive a experiência de sentir que Deus me enxerga. E o que eu sentia, aquela vontade, nunca mais eu senti. Enfim, era isso. Ah, e depois eu descobri que eu estava grávida. Olha, esse relato me arrepiou todinha no final. Eu consegui sentir o quão pesado é. Eu sou de Umbanda, né, gente? Mas fé em Deus, eu acredito que é para todas as religiões. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé. E é muito forte, né, quando a gente tem esse tipo de livramento, esse tipo de relato. Eu senti aqui, tá, e eu fico muito feliz por você, porque no meio do relato eu já estava começando a me preocupar sobre as suas vontades, né, e e eu fico muito feliz de verdade que você foi libertada disso, desse sentimento, talvez até de alguma coisa aí sobrenatural, né, que estivesse rondando a sua casa, sugando você, sugando sua energia. E graças a Deus, né, isso tudo acabou, você tá bem e tá podendo trazer aqui esse relato pra gente. Eu sou muito grata por você ter contado. Então um beijo pra você, tá? Que Deus te abençoe sempre. E e obrigada, só obrigada por mandar o relato pra cá. Beijo. E gente, aqui não tem como vocês puderam notar, ela não colocou nome, não colocou introdução de onde ela é nem nada. Porque ela me mandou lá na rede vizinha, então ela me mandou direto no chat na DM, e eu transcrevi o relato dela. Então foi isso. Agora o próximo relato se chama A Cozinha Barulhenta. Olá a todos, pode falar meu nome. Eu sou Diego e moro em Londrina, no Paraná. Eu gosto muito do seu canal e eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu moro sozinho desde 2018 num apartamento pequeno. Os primeiros meses da mudança foram tranquilos, até que começaram os barulhos na cozinha. No começo eu achava que era normal, tipo geladeira estralando ou madeira dilatando, barulhos comuns. Só que com o passar do tempo, os sons começaram a ficar muito específicos. Era barulho de talher caindo, mas quando eu ia ver, nada estava no chão. Depois começaram os armários e eu escutava claramente o som da porta abrindo e batendo. Uma noite eu estava assistindo TV na sala. A cozinha fica de frente, então dá para ver parte dela. Eu ouvi o barulho do armário e eu vi a porta abrir sozinha. Não foi vento, não tinha janela sobre a pia. Ah, perdão, não tinha janela aberta. Eu fiquei parado olhando e a porta fechou. Eu levantei devagar, fui até lá e tudo parecia normal. Depois disso, as coisas começaram a piorar. Alguns copos apareciam fora do lugar. Uma vez eu deixei uma faca sobre a pia e quando voltei do banho, ela estava no chão no meio da cozinha. Eu comecei a duvidar da minha própria memória, pensando se talvez eu não estava lembrando que eu mesmo tinha derrubado ou que eu tinha movido os objetos de lugar. Até que aconteceu uma coisa que eu realmente não consegui explicar. Eu estava deitado no meu quarto quando de repente ouvi um estrondo. Parecia que todos os talheres tinham caído de uma só vez. Eu corri para a cozinha. A gaveta estava aberta e todos os talheres estavam espalhados no chão. Eu moro sozinho, claro, e estava tudo trancado, não tinha como alguém entrar. E eu fiquei ali parado, olhando aquilo, e nesse momento a luz da cozinha piscou rapidamente, só uma vez. Eu não vi ninguém, mas eu senti que tinha alguém ali comigo. Depois disso, comecei a dormir com a porta do quarto fechada. Os barulhos continuaram por algumas semanas, até que um dia do nada, da mesma forma com que começaram, também pararam. E eu ainda moro no mesmo apartamento. Nunca mais aconteceu nada. Não sei o que foi aquilo. Se você tiver alguma ideia, eu gostaria de saber. Eu não tenho uma explicação, mas uma coisa é certa. Passei a acreditar mais no sobrenatural. Muito obrigado por contar meu relato e fica com Deus. Só um minutinho, gente, para eu tomar um gole de água. Que minha boca tá... Pronto. Então,
Acredito eu, penso eu, que, como ele disse aqui, foram os primeiros, meses da mudança para esse novo apartamento. Então o que pode ter acontecido é que, assim que você se mudou, alguma coisa que já pertencia ao apartamento acabou não gostando da sua mudança, entendeu? Porque os espíritos que geralmente assombram casas, apartamentos, enfim, lugares fixos, eles geralmente costumam pensar que eles ainda estão vivos e que aquele lugar é deles. Então, quando a gente se muda, é como se na cabeça deles tivesse um intruso, um estranho, vindo morar na casa dele. Então, provavelmente, assim que você se mudou, o que quer que estivesse lá ficou um pouco revoltado assim com a sua mudança, não gostou da sua presença lá e começou a fazer esse tipo de coisa, talvez para te afugentar, talvez, ali na ira, né. E aí, conforme o tempo foi passando e o espírito percebeu que você não ia sair, as coisas acabaram aquietando e acalmando. Mas ainda bem que nunca mais aconteceu nada, né. Obrigado pelo seu relato, deixa eu ver aqui. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein, gente, para ajudar o canal. O próximo relato se chama A Primeira Casa. Muito prazer, me chamo Ana e autorizo a dizer meu nome. Sou apaixonada por histórias sobrenaturais e eu mesma tenho algumas e decidi contar para você as primeiras que aconteceram comigo quando eu era pequena. Quando minha mãe e meu pai resolveram procurar uma casa para vivermos juntos, nos mudamos para um lugar bem sinistro. Na verdade, a casa em si era normal, não era antiga, não era enorme, era uma casinha simples, mas o clima era sinistro. Até minha mãe chegou a presenciar coisas estranhas lá. Uma vez, ela estava prestes a me dar banho, e eu devia ter 1 ano e pouco para 2 e já andava. Ela estava sozinha comigo em casa e me colocou sentada na cama de casal dela, que era bem alta, e eu não conseguia subir ou descer sozinha. Ela me colocou lá e foi preparar a banheira com água morna. Enquanto ela enchia a banheira, ela estava virada de costas para a porta do banheiro, que ela deixou aberta. E ela disse que quando ela se virou um pouquinho para a porta, viu uma criança da minha altura passar correndo na frente da porta em direção à cozinha. Naturalmente, ela pensou que fosse eu, que eu tivesse me jogado da cama ou algo assim, e saiu correndo atrás. A porta da cozinha que dava saída para o quintal estava trancada, e ao chegar na cozinha não tinha nada. Ela rapidamente voltou para o quarto e me encontrou sentada na cama do jeitinho que ela tinha deixado. E agora vamos aos meus relatos. Nós moramos ali por alguns anos e eu já devia ter uns 5 ou 6 anos na época. Hoje tenho 25, mas nunca me esqueci desses acontecimentos. Me lembro que eu estudava de manhã, então minha mãe me buscava na escola por volta da hora do almoço, a gente almoçava em casa e à tarde tirávamos aquele cochilo gostoso. Mas toda tarde, meus cochilos sempre eram interrompidos por sons bem altos de louça caindo no chão. Nossa! Minha mãe sempre lavava a louça depois do almoço e deixava no escorredor em cima da pia, com pratos, copos, panelas e talheres. E o som que eu ouvia era como se alguém tivesse jogado tudo isso no chão. Então era um barulho bem alto e eu sempre acordava assustada e corria para ver, mas quando eu chegava lá, estava tudo normal, tudo em seu devido lugar, do jeito que a minha mãe deixou. Detalhe, só eu acordava com o barulho, e a porta da cozinha, que era o único meio de entrar na casa, sempre permanecia trancada e a chave com a minha mãe para não ter perigo de eu escapar para a rua. Gente! Caraca, que coincidência. Então, olha, aparentemente tem mais. Aliás, se você tiver um relato parecido também, que você costumava ouvir barulhos assim, algo parecido com isso, manda aqui pra mim. Aí aqui tá o primeiro relato dela nessa casa, que chama A Mão. Eu sempre tive medo do escuro, e uma noite, para minha frustração, a energia caiu. Meu pai ainda estava no trabalho e minha mãe sabia do meu medo de escuro. Então, quando tudo apagou, ela correu procurar velas comigo. Acendeu e fomos para a cozinha para ela me fazer um leite com chocolate quente de conforto para eu me acalmar. A porta da cozinha, que estava sempre trancada, como eu disse, tinha repartições de vidro, então dava para ver o lado de fora, onde era a garagem vazia.
Ela acendeu o fogão e começou a preparar as coisas enquanto conversava comigo. E eu, sentada na cadeira da mesa, olhando para ela que estava na minha frente, e a porta da cozinha do meu lado direito. Quando uma força que não sei explicar atraiu o meu olhar para a porta. Eu virei a cabeça e, quando olhei, vi uma mão muito branca começar a se formar do lado de fora da porta, como se alguém ali na garagem colocasse a mão na porta. Quando encostou totalmente, eu pude notar que era uma mão de caveira. Eu dei um grito e no mesmo momento as luzes voltaram e aquilo sumiu. Contei para minha mãe, pedi que ela destrancasse a porta e fosse comigo olhar a garagem. Ela concordou, nós olhamos e não tinha nada nem ninguém. Outro relato: o ser que rastejava. Esse relato aconteceu em uma dessas tardes onde estávamos deitadas para tirar nosso cochilo. Minha mãe já estava dormindo, mas eu estava sem sono. O quarto dela, onde a gente dormia juntas, ficava no final de um corredor, e a cama ficava de frente para a porta que dava no corredor. Então imaginem assim, nós estávamos deitadas e aos nossos pés tinha a porta do quarto. A porta estava aberta, então dava para ver perfeitamente o corredor e uma parte da cozinha lá no fundo. Eu tinha meu próprio quarto, mas gostava de deitar com a minha mãe à tarde quando meu pai não estava em casa. E à noite eu dormia no meu quarto, que ficava no lado esquerdo do corredor. Então a visão que eu tinha naquele momento permitia que eu visse também a porta do meu quarto, no lado esquerdo, antes da cozinha. Espero que tenha dado para entender. Enfim, eu estava deitada ali com a minha mãe, olhando para o teto, esperando o sono vir. A porta da cozinha estava como sempre trancada e nós não tínhamos cachorro ou qualquer animal doméstico. Em determinado momento, por algum motivo que ainda não sei, eu decidi abaixar minha cabeça e olhar para o corredor. E que arrependimento! Quando olhei, vi algo preto, mais ou menos da altura de um cachorro, pelo menos na posição em que estava. Era peludo e estava de cabeça baixa olhando para o chão, então eu não conseguia ver seu rosto. Aquela coisa veio rastejando da cozinha. Ele se movia bem devagar. E eu falei que devia ter a altura de um cachorro na posição que estava, porque era como se aquilo estivesse deitado de barriga para baixo ou de joelhos no chão. E ele se deslocava usando os cotovelos. Um após o outro, ele alternava e arrastava seu corpo devagar, entrando no corredor. E nesse momento, eu já comecei a entrar em pânico pensando que ele viria para onde nós estávamos. E, gente, eu podia ver claramente aquele ser, porque era dia ainda, e as janelas da cozinha e do meu quarto estavam abertas, assim como a porta do meu quarto. Então, quando eu estava prestes a acordar minha mãe, aquela coisa se virou e entrou dentro do meu quarto. Nem preciso falar que eu não tirei cochilo coisa nenhuma, né? Só fiquei em silêncio tentando ouvir algo e vigiando para ver se aquilo não ia sair de lá e vir até nós. Mas nada aconteceu. Passada 1 hora, minha mãe acordou e eu contei para ela o que aconteceu e disse que eu nunca mais iria dormir no meu quarto. Ela acreditou em mim, mas para me tranquilizar na época, ela falava que devia ter sido um sonho. Mas sei que ela acreditou porque ela ainda lembra dessa história e se arrepia. Detalhe curioso é que nessa tarde não houve barulho das louças caindo pela primeira vez. E eu não faço ideia do que foi aquilo. Seria um lobisomem, mas em plena luz do dia? Bom, por enquanto foi isso, Ellen. Já gostei muito do seu canal e me desculpe se ficou longo. Te desejo muito sucesso e estarei sempre acompanhando seus vídeos. Não desista. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço para você também. E assim, não sei, eu também tinha imaginado, né, num primeiro momento, também imaginei que seria um lobisomem, mas como você disse, estava de tarde e eu, até o momento, nunca cheguei a ouvir sobre lobisomem se transformar durante o dia. Se alguém souber de alguma coisa, deixa aí nos comentários, mas eu nunca ouvi. Mas eu já ouvi histórias sobre pessoas que viram animais ou que viram criaturas, e eles sim podem se transformar a qualquer momento do dia. Mas normalmente esse tipo de criatura, eles são físicos, né?
E como você disse, entrou ali dentro do quarto, nunca mais saiu e provavelmente depois vocês foram ver não tinha nada na casa, a casa estava trancada. Então acredito também que não seja o caso de ser alguma, pessoa que se transforma em uma criatura, né, porque senão teria realmente alguém ali dentro, teria que ser algo físico. Mas quem sabe talvez uma presença, assim, meio obscura, sabe, que pode tomar a forma de outras coisas, que pode aparecer como ela queira, porque existe disso, né, que alguns seres conseguem assumir formas diferentes, né, formas variadas. Então talvez tenha sido isso e talvez até, pelo que você disse, né, que pela primeira vez não teve barulho das louças, talvez até esse ser fosse o responsável por todos esses barulhos na cozinha que você costumava ouvir, nesse dia, por algum motivo, ele resolveu se revelar. Que bom que você não estava no seu quarto, né, imagino se você tivesse. Não sei, né, será que estava procurando por você? Espero que não. E me conta se aconteceu mais alguma coisa nessa casa depois disso. Tipo assim, os barulhos da cozinha continuaram? Ou depois desse avistamento finalmente tudo parou? Ou se vocês se mudaram de casa, enfim. Manda aqui pra mim que eu vou adorar contar. Muito, muito obrigada pela história, pelo relato. Eu adorei. Não tem problema ter ficado longo, tá? Eu gosto, na verdade, eu gosto de relatos longos, tanto para ouvir quanto para contar. Não sei se o pessoal aí também gosta. Deixa aí nos comentários que assim eu já fico sabendo a preferência de vocês, né? Se vocês preferem que eu continue trazendo, no formato que eu tô fazendo, eu sempre trago médio, médio e um longo, ou 3 curtos, um médio, um longo. Mas me digam se vocês também gostam de relatos longos, como eu. E um beijo pra você, fica com Deus. Muito obrigada. E o vídeo se encerra por aqui. Agradeço muito a presença de vocês que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje e até a próxima. Fiquem com Deus.